Graças e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui com a nossa Escola Bíblica Dominical. É muito bom poder falar com vocês, né? Mais uma vez, poder falar um pouquinho mais sobre o amor de Deus e esperando, né, que tudo passe logo para que nós possamos voltar aos nossos encontros na igreja. Mas, por enquanto, vamos caminhando por aqui, tá? Unidos e estudando a Palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que tens feito, Senhor, por ser esse Deus maravilhoso, Senhor, por estar unindo os nossos corações, Pai amado, na Tua graça, Pai amado, no conhecimento na Tua sabedoria, Pai. Guarda cada um dos Teus servos que estarão ouvindo, Pai amado, a Tua palavra, Senhor, neste momento. Deus, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, continuando o nosso estudo, né, da Escola Bíblica Dominical, eu quero trazer hoje, né, a seguinte pergunta: quem é Deus? Como definir Deus? Como você saber exatamente quem Ele é? Não é? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. A pergunta de quem é Deus, ela é a mesma pergunta, é o mesmo que você estivesse perguntando quem sou eu? Quem é o PH? Você poderia ter alguns conceitos, você saberia alguma coisa sobre a minha pessoa, mas certamente você não saberia tudo sobre mim. E quando nós estamos falando simplesmente de uma pessoa, eu sou uma pessoa que estou aqui e que teoricamente seria um tanto quanto mais simples de conhecer do que o próprio Deus. Mas quando nós falamos de Deus, um ser infinito, um ser que vai além daquilo que nós podemos imaginar e até mesmo compreender e entender, com todas as nossas limitações, a coisa precisa ser bem mais calma e tranquila. Por quê? Nós temos uma maneira que vai ser interessante para podermos falar sobre Deus, que é: Deus, ele se mostra para nós de duas maneiras. Ele se mostra, ou melhor, né? Nós podemos dividir dentro do nosso estudo Deus, o conhecimento sobre Deus de duas maneiras. Nós sabemos que conhecer sobre Deus tem um nome que é interessante, né? Que é cognoscibilidade. O quanto você consegue conhecer quem é Deus. Cognoscibilidade é um nome até complexo para se dizer, né? Para a gente trazer, para a gente poder falar, mas esse é o termo que nós utilizamos. Né? Mas nós podemos conhecer um pouquinho mais de Deus, saber quem é Deus, através da revelação progressiva de Deus e também através de seus atributos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a revelação progressiva de Deus. Como é que ela funciona? A revelação progressiva de Deus, ela traz o seguinte entendimento, né? Os escritos hebreus afirmam que o Senhor falou no passado de muitas maneiras por meio dos profetas e continua falando hoje por meio do testemunho e ensinamento de Jesus Cristo, seu Filho. Isso está escrito em Hebreus capítulo 1, versículos de número 1 e versículos de número 2. Para nós ganharmos tempo, né, procure na sua Bíblia, né, já tenha ela à mão, né, para que você possa encontrar esse texto. Como esse texto é gravado, você vai poder voltar e vai poder conferir, para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que nós estamos falando. Ou seja, né, falou de uma maneira no passado e fala de outra hoje. É importante você entender que quando você olha os profetas, você olha o Antigo Testamento, é importante você olhar como é o Novo Testamento, como é que Deus ele fala para nós hoje. Ele fala na pessoa do Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia começa dizendo que no início ele criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. A partir daí, ao longo dos 66 livros, que são os livros canônicos, os livros que fazem parte da nossa Bíblia, os textos bíblicos vão revelando traços da sua pessoa. Então, a partir daquele trechinho de Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus, através de cada livro, vai revelando
traços da sua personalidade. Quando revela traços da personalidade de Jesus, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, ele está falando sobre ele também. Está falando sobre tudo que você entende sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você está entendendo sobre todos. Quando nós falarmos de um, você vai saber que nós estamos entendendo, apesar de ser caracterizado na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, você vai entender que as características deles são as mesmas. Né? Por isso que eles dizem, existe o termo que nós entendemos que é chamado de triunidade, né? Os três em um. Já com a terra pronta e com seus habitantes, Adão e Eva morando no jardim do Éden, o Senhor tinha o costume de visitá-los ao entardecer, na Gênesis capítulo 3, versículo 8. Foi um desses encontros que ele deu a instrução de como o casal deveria viver, mostrando seu interesse em revelar-se à humanidade. Veja, quando Deus fala assim, é bom que você viva assim, Deus está revelando o seu caráter. Deus está revelando como Ele é, porque nós nos espelhamos de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Hoje imagem distorcida, mas naquela época o homem era a imagem perfeita, podemos assim, de Deus, de tudo aquilo que Deus queria que o homem fosse. E eu quero deixar bem claro, muitas vezes as pessoas falam, Deus exige, Deus... Quando Deus fala para o homem, quando Deus fala não peque, quando Deus fala alguma coisa nesse sentido, Ele está trazendo para cada um de nós o entendimento que se eu pecar, vai fazer mal para mim, eu serei o maior prejudicado. Quando Deus fala, faça assim, não é para o bem do próprio Deus. Deus, Ele é o sumo bem, mas é para que eu tenha prosperidade, para que eu tenha saúde, para que eu tenha, e tanto saúde física quanto emocional e espiritual, em todos os aspectos. Então, Deus, Ele cuida de mim e cuida de você. Então, nos dias, essa comunicação se dá pelo menos de duas maneiras, né? Nos nossos dias, né? Ela se dá. É uma revelação especial e uma revelação geral. A revelação especial é através da Bíblia Sagrada. Guarde, revelação especial através da Bíblia Sagrada, que revela os atributos e os propósitos do Senhor para a humanidade. Sabe o que é atributo? Atributo é qualidade. Quais são as qualidades que Deus tem? Então, é assim, revelação especial é através da Bíblia e dos atributos, das qualidades de Deus. Revelação geral, essa comunicação se dá por meio da criação, da sua intervenção na história e na constituição da humanidade. Então, a revelação geral é aquilo, né? Você vai olhar lá no próprio, no livro dos Salmos, já fala assim, os céus manifestam a glória de Deus. Então, a própria natureza revela o seu Criador. Quando você para pensar, gente, quem pôde criar isso tudo? Quem foi o autor, não é? Para alguns cientistas existe o termo chamado design inteligente. Quem foi que criou todas essas coisas? Então foi o próprio Deus. E a sua natureza, a sua criação revela. Essa é a revelação geral. Então, queridos, para que nós possamos guardar bem a palavra de Deus, o estudo de Deus, nós falamos sobre a revelação progressiva de Deus. E dentro dessa revelação progressiva de Deus, nós temos a revelação especial e temos uma revelação geral, onde Deus ele se mostra para cada um de nós. Deus, embora alto e sublime, procura relacionar-se com o ser humano de forma harmoniosa. No entanto, ele estabelece um pré-requisito: contrito e humilde de espírito. Isaías 57:15. Para chegar ao final da jornada do conhecimento do Senhor, é necessário ter humildade. Então, a base disso tudo é ter humildade. Se formos humildes, entendemos a nossa necessidade, entendemos que nós precisamos de Deus. Quanto mais você se mostra dessa forma, mais Deus ele se revela a você. Há muitas coisas sobre Ele que não compreendemos, mas precisamos aceitar. É nesse ponto que muitas pessoas param. O ser humano do século XXI é colocado no centro como Deus, ou seja, quer ter domínio sobre tudo e ter todas as respostas. O Senhor não nos dá todas as respostas, embora se revele à humanidade. O conhecimento que temos sobre Ele não é pleno, é parcial. 1 Coríntios, Epístola de Coríntios, capítulo 13, versículo 12, vai falar sobre isso. Mas depois, quando o Senhor se revelar
plenamente conheceremos a sua majestade. Guarde isso. Nos nossos dias, o homem quer ser o centro de todas as coisas, mas Deus precisa ser o centro de tudo. Então o homem quer ter resposta, quer saber disso, quer saber daquilo. Deus vai revelar o que é necessário. Existem mistérios de Deus que só nos serão revelados quando nós estivermos com Ele na glória. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração, que esta mensagem possa tocar o seu coração, que esse estudo possa fazer com que você entenda um pouco mais de quem é Deus para a sua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que és, Senhor amado, pelas tuas misericórdias, Pai amado. Senhor, te agradecemos, Senhor, porque estás se revelando a cada dia, a cada um de nós, Pai. Guarda cada um dos teus servos, mais uma vez eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém.